Olá pessoal, tudo bem? Um forte abraço para você que acompanha o LAC Cursos. Chegando novamente aqui na área o professor Edenilson Moraes para conduzir este super, hiper, mega power curso de História voltado para o concurso público da Polícia Militar de Pernambuco. Moçada, este já é o nosso quarto encontro e hoje a gente vai falar sobre Pernambuco republicano. É nossa tarefa na aula de hoje abordar todos os itens que constam no edital. Você vai estudar nesta aula todas as temáticas que são cobradas pelo nosso edital. O nosso curso é 100% focado na banca, 100% focado no edital que você deve estudar. Então, a gente vai abordar especificamente na aula de hoje os principais aspectos da história pernambucana ao longo do século XX e começo do século XXI, ou seja, iremos fazer uma análise pormenorizada dos principais temas, dos temas que estão elencados no edital, referentes à história de Pernambuco durante o período republicano. Explicando de uma forma melhor para você. A gente vai analisar nesta aula os seguintes temas. Primeiro, voto de cabresto e política dos governadores. Segundo, Pernambuco sob a interventoria de Agamenon Magalhães. Terceiro, veremos os movimentos sociais e repressão durante a ditadura civil-militar, no período que vai de 1964 até 1985 em Pernambuco. Veremos ainda a herança cultural afrodescendente em Pernambuco e no item 5 temos o processo político em Pernambuco, no contexto que vai de 2001 a 2015. Senhoras e senhores, essa é a temática que nós iremos abordar ao longo desta aula. Portanto, exatamente dentro daquilo que será cobrado na prova. São todos os temas que constam no edital. Perfeito? Então, para que a gente não fizesse uma aula fragmentada, a gente não fizesse cada um desses itens uma aula, o que ficaria até mais difícil para você acompanhar, a gente faz uma aula só. Ou seja, nesta nossa aula iremos abordar essas 5 temáticas, na aula Pernambuco Republicano. Dessa maneira que a gente trabalhou o nosso curso. Se você olhar as aulas anteriores, sempre é uma aula integral, mas com vários temas que são cobrados pelo edital. Perfeito? Então, a nossa aula de hoje é sobre Pernambuco republicano, onde nós analisaremos cada um desses itens que constam no conteúdo programado estabelecido pelo edital. Isto posto, meus nobres, podemos então começar a nossa abordagem da aula de hoje. Nós vamos começar falando sobre um período muito importante da história do Brasil, conhecido como Primeira República. Primeira República. Olha que beleza. A Primeira República, moçada, vai de 1889, a data da proclamação, até 1930, com o advento da chamada Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder. Este período em questão é chamado de Primeira República ou também pode ser chamado de República Velha. República Velha. Por sua vez, a República Velha ou a Primeira República pode ser dividida em 2 etapas. A primeira delas é conhecida como República da Espada, que vai de 1889 até 1894. Por que República da Espada, professor? Ora, porque esse período, os presidentes do Brasil foram militares. O primeiro foi Deodoro da Fonseca, que foi sucedido por
Floriano Peixoto, os dois eram marechais do Exército Brasileiro. Por essa razão, esse período que marca o início da fase republicana no Brasil é chamado de República da Espada. O segundo período da República Velha denomina-se República Oligárquica ou República das Oligarquias. É uma fase em que predominou a política do café com leite, houve um predomínio político dos cafeicultores no Brasil. Começa em 1894 e vai até 1930. Este é o tema que a gente vai estudar a partir de agora. Sobre a Primeira República, nós vamos começar a falar acerca do voto de Cabresto. Vamos lá. Voto de Cabresto, pessoal. O voto de Cabresto, como nós falamos anteriormente, predominou durante o período denominado de Primeira República, ou República Velha no Brasil. Com certeza você já ouviu falar dessa expressão, voto de Cabresto. O que significa voto de Cabresto? Qual é o significado disso? Pessoal, o voto de Cabresto é o voto controlado pelo coronel. O coronel era o grande latifundiário, um grande potentado econômico, que através desse poderio econômico que este detinha, promovia também uma predominância política, na medida em que conseguia controlar os votos da população que dependia dos favores do coronel. Perfeito? Então, o voto de Cabresto significa um voto obrigado, um voto imposto, sem respeitar a vontade íntima do eleitor. O voto de Cabresto assinala o controle do voto durante a Primeira República, estabelecendo um limite ao exercício da livre cidadania. É um exemplo claro de abuso de autoridade manifestado através da compra de votos. Olha aí que um termo interessantíssimo para você compreender o que foi o voto de Cabresto. Aqui, ó, compra de votos. O uso da máquina estatal nas eleições é outra característica fundamental do voto de Cabresto. Os grupos que estavam predominando no poder usavam de variados artifícios para se manter no poder, inclusive utilizando dinheiro público, utilizando a máquina estatal para se conseguir manter no poder. Quem vai efetuar esse voto de Cabresto são os coronéis. Quem eram os coronéis? Os coronéis eram, via de regra, grandes proprietários de terra, eventualmente poderiam ser também grandes comerciantes. E como detinham esse grande poder econômico nas mãos, eles conseguiam também manipular a questão política em suas respectivas áreas de influência. São exemplos de práticas coronelistas. O voto de Cabresto, que você já entendeu, observa com atenção essa imagem que eu trouxe para você aqui na tela. Pessoal, você tem de um lado aqui o coronel está com a corda na mão, simbolizando aqui o Cabresto, puxando quem? O eleitor. O eleitor está com o voto na mão que será depositado na urna. Esta imagem aqui faz uma alusão ao que foi o chamado voto de Cabresto, ou seja, o eleitor é quem iria usar o cabresto, quem iria ser manipulado pela vontade do coronel. Isso foi o chamado voto de Cabresto. Aí você pode se perguntar, mas espera aí, professor, como é que funcionava esse voto de Cabresto? Pessoal, é preciso... Olá, meus amigos!
Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Se você gostou, se você quer continuar assistindo essa videoaula até o final, quer fazer o nosso curso completaço e super atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, convido você a acessar nosso site, o site lacconcurso.com.br. Lá tem um curso completaço para este concurso pós-edital. Olha só, meus amigos, nosso curso completaço, o investimento é apenas de 10 mensalidades de R$ 20, prazo de acesso de 100 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Nós acreditamos muito no nosso curso, acreditamos muito na nossa prestação de serviços, que ano passado e o começo desse ano, nós já lançamos 4 turmas pré-editais. Claro, com a publicação do edital, nós lançamos agora a turma pós-edital. E nós teremos, confirmado, já está disponível para vocês aí, 3 turmas pré-edital. Aliás, pós-edital. Turma 1 começa dia 21, que é o nosso personal coach. Esse personal coach é um estudo e regime de metas, na qual você vai ter todos os dias uma meta de estudos e pode ter certeza, se cumprir essas metas, lá no dia da prova, no dia 29 de maio, você estará competitivo. A turma 2 começa no dia 11/4 e a turma 3 no dia 25/4 é a nossa turma de reta final. Você pode se matricular nesse exato momento que nós já antecipamos a primeira semana de aula para vocês. Pode vir, pode estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique like.